Entidade se paga? Espírito come? Acreditamos que todo mundo já tem ouvido que alguém fez uma promessa e deve uma vela ao santo, que pediu algo ao Exu e que essa pessoa deve uma oferenda. Mas que história é essa, afinal? Espírito exige pagamento? Espírito quer oferenda e vai comer aquilo que damos? A partir desse vídeo, vamos entender muita coisa que acontece, especialmente nas religiões afro-brasileiras. Em nosso vídeo 76, explicamos o que é uma oferenda, como ela funciona e como as entidades absorvem energias oriundas delas. Se não assistiu, recomendamos que assista primeiro. Vimos também no vídeo 42 como as entidades replicam os objetos, como as bijuterias, velas, tecidos e demais itens das oferendas na espiritualidade. Mas a pergunta será: o que eles fazem com isso? Já que são espíritos de grande luz, não mais exigindo nenhum tipo de energia oriunda desse plano físico tão inferior. Com certeza, as entidades de grande luz já não mais absorvem energias desse plano físico, absorvendo a caixa presente em todo o universo e outras energias dos planos mais altos. E os espíritos em torno da Terra? Nos conta André Luiz na obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, no capítulo 47, que, conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada como alimento e remédio. E no capítulo 18, também lemos: a essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Explicamos, assim, como as entidades ainda muito próximas a esse plano recebem energias para se recompor. Outro trecho importante encontramos no capítulo 43 do mesmo livro. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos hábitos terrenos. Bem, é aqui que inicia nosso interesse. Muitos espíritos desencarnados, escravos de seus próprios pensamentos e vícios, não suportam ficar sem eles quando morrem. Grudam-se a médiuns invigilantes, influenciando que façam aquilo que lhes dava prazer, como um verdadeiro parasita, acabando bebendo juntos, comendo e praticando atos para suprirem suas necessidades. Muitas vezes, o parasitado entra em tal estado de precariedade física que servirá de sinal a um bom dirigente que saberá o que está acontecendo ali. Muitas entidades de nossa Umbanda, especialmente Exus, negociam a libertação espiritual de incontáveis médiuns e familiares através dos pedidos feitos em nossos terreiros. Com a entrega desses materiais ou transportando esses fluidos,
entregando a esses vampiros espirituais, que depois do acordado vão se afastar, libertando suas vítimas. Naturalmente, em tão pouco tempo é impossível desenvolver ainda mais o assunto, mas fica claro, as trocas magnéticas com fins de cura ou a libertação de vítimas é uma das especialidades que a Umbanda pratica em nossos terreiros. E é tão pouco compreendida na maior parte das vezes. Precisamos nos desvestir dos preconceitos para compreender. E o pagamento? Isso existe entre espíritos? Todos os trabalhos na espiritualidade feitos sempre serão avaliados pelas entidades superiores e o espírito será recompensado. É o famoso merecimento que tanto ouvimos falar, mas passa despercebido seu processo pela maioria. Para regular os trabalhos nas colônias espirituais, André Luiz nos fala, na mesma obra, sobre o bônus hora adotado por eles. Não se trata de um cartão de crédito, muito menos uma moeda, mas se trata de uma avaliação pelo esforço pessoal, dedicação, seu sacrifício nos trabalhos em auxílio. Com isso, vai permitir que possa fazer alguma requisição quando necessitar, junto àqueles que coordenam a colônia. Como vimos, tanto aqui quanto acolá, não bastará orar, exigir ou muitas vezes chantagear a Deus para que tenhamos alguma coisa, tanto na terra quanto nos planos espirituais. Como dissemos, deverá haver merecimento, e para merecer, seremos avaliados por nosso esforço pessoal em fazer o nosso melhor. Então, dediquem-se, pois, ao bem. É caminho seguro para a felicidade tanto nessa quanto na vida que segue. Foi uma alegria ter você conosco. Semana que vem, mais vídeos falando de nossa espiritualidade. Até a próxima!